Fala comigo, meu povo, beleza? Olha só, vamos começar uma nova brincadeira aqui. O que eu vou fazer? Vou gravar 7 comentários das 7 melhores. Eu vou chamar de as 7 melhores, as 7 melhores do Tio Rich. Baseado num antigo programa de música de uma rádio aí, da época que eu era adolescente. Depois eu vou tocar umas musiquinhas dessa época pra vocês aí. Mas a ideia é o seguinte, eu vou selecionar 7 melhores. Sempre 7 questões que eu acho que são relevantes aí, tanto para o seu entendimento da matéria, quanto para o seu entendimento do que é essa prova que você vai enfrentar. Beleza? Estou usando aqui um site que chama Superprof Web, que é um site acessível aí para todo mundo, não tem ciência, deixa eu tentar me julgar mais pro canto aqui. Não tem ciência, tá o site aqui, ó, Superprof Web. Estou usando ele aqui para poder pegar as questões, né? É um site que eu uso para fazer prova e tal, e para poder comentar, tá? Então vamos lá. Primeiro vídeo, você que chegou aí agora, ó, vai ver no começo, no momento em que era tudo mato. Vamos lá, começo da história do Brasil, tá? Os primeiros anos ali do período da história do Brasil. Então, na leitura aqui comigo, olha lá, ó. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida, olha que chique, em 1644 e explodiu 3 de junho, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão, olha aspas, da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. Interessante, hein? Na grande maioria das vezes, nessas 7 melhores aí, a gente vai ver isso acontecer algumas vezes. O Enem, ele te localiza, velho. Né? Ele mostra pra você onde é que você tá. Então aqui, ó, tá lá, ó, Rebelião Luso-Brasileira, Pernambuco. Tem a data, que é um negócio que você não precisa esquentar a cabeça, né? Fala de holandeses. Bom, aí ajudou, hein? Luso-Brasileira, Pernambuco, século XVII, holandeses, ficou de graça. Vamos lá, o enunciado. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa, seiscentista, foi o resultado da... Tem um gabarito aí, né, ó, interesse econômico dos senhores de engenho. O meu objetivo não é nem que o gabarito fique aqui escondido e tal. Meu objetivo é que a gente possa comentar. Né? E aí o meu objetivo de escolher essa, eu escolhi essa porque ela mostra o que eu tenho falado aqui de como é que o Enem te localiza no rolê, tá? Isso é o Enem 2018, vamos ver outra. Olha só, documento do século XVI, algumas vezes se refere aos habitantes indígenas como os Brasis ou gente Brasília. E ocasionalmente, só no 17 aparece o termo brasileiro. Era ele aplicado, mas as referências no status econômico e jurídico desses populares não eram tão claros. Né? Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Bom, texto 2. O índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados, olha que legal, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar, da forma generalista, povos que são absolutamente díspares, absolutamente diferentes, como os Tupinambá e os Aztecas. Né? Então todo mundo virou índio. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são revelador da compreensão etnocêntrica acerca da população e do território conquistado. Eu acho legal, se a gente pegar aqui ó, o Google e escrever etnocentrismo, tem até aquelas definições que vem aqui ó, em imagem, olha só, eu acho legal essas definiçõezinhas, o povo posta até em rede social, né? Mas olha lá, tá pequenininho, vou aumentar aqui pra gente poder ver. Ó. Etnocentrismo, visão do mundo da pessoa que considera a sua sociedade, sua nação e seu país ou grupo étnico superiores aos demais. E aí, velho, isso aqui é a marca 001 dos portugueses, tá? Nesse encontro,
O que precisa ficar claro é a postura etnocêntrica dos portugueses. O Enem cobrou isso algumas vezes já. Lá, ó. Então, o gabarito é letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Essa aqui foi de 2016. Vamos ver aqui outra que vai mais ou menos nessa mesma lógica. Lembrando que eu estou recortando até ali o período do açúcar, tá? Pegando as 7 melhores. A língua de que usam por toda a costa carece ter 3 letras. Convenha saber, não se acham nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disso conta, nem peso, nem medida. Pedro de Magalhães Gândavo, um dos primeiros caras a pisar por aqui, tá? A observação do cronista português, Pedro de Magalhães Gândavo, de 1756, sobre a ausência da letra FLR na língua dos indígenas, demonstra o gabarito a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. A gente rodou e caiu no etnocentrismo, tá? A gente volta para essa ideia de etnocentrismo, essa visão superior, supostamente superior que o português tinha, beleza? Então, estamos aí nas clássicas, nas 7 melhores desses primeiros anos de história do Brasil, e o Enem segue mais ou menos no mesmo tema. Vamos para 4. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã, muito formosa. Ó, só questão do Enem, tá? Deixa eu voltar aqui, vamos ver quanto que foi a outra. 2015, essa agora 2013. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã, muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. A gente não viu. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que delas pode tirar, me parece, será salvar essa gente. Quem disse que eles estão precisando de ajuda, gente? O etnocentrismo aí de novo, né? O europeu é foda. Carta de Pero Vaz de Caminha. E aí, olha lá, ó, a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: salvar o povo. Pela visão do europeu, esse indígena precisava ser salvo, tá? Então, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Eu tô acostumando com essas coisas, né, gente? Graças a Deus, já tem um tempo que eu não faço isso, porque a pandemia foi embora, né? Na pandemia eu tava dominando isso aqui, mas agora, graças a Deus, eu tô livre disso tem um tempo já. Mas, então, olha só, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos é essa ideia de que esse indígena precisava ser salvo, tá? Uma ideia muito recorrente e muito presente na postura etnocêntrica do português. Vamos ver mais uma. Questão 5, Enem 2011. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas que sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser, olha só que legal, ó, um produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar no dote de princesas casadoiras. Interessante. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de, gente, mercantilismo, né? E aí a ideia de mercantilismo é balança comercial favorável. Para ter balança comercial favorável, você precisa exportar. Para exportar, você tem que exportar produtos que tinham demanda no mercado internacional e que tinham um valor alto, açúcar. Então, o lucro obtido sobre o seu comércio era muito vantajoso. Esse é o objetivo. Na verdade, eu costumo brincar que os caras vieram aqui para lucro. Óbvio, depois, né, teve a coisa de impor a cultura, a fé, mas, cara, não se engana não. Primeiro motivo, lucro. Lucro, lucro, lucro. 1000 vezes lucro. Tudo bem? Bom, vamos lá. Ó, essa é a 5ª questão, Enem 2011. Vamos para a 6ª. No geral, os tupinambás ficaram admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar para o Brasil. Houve uma vez um ancião de uma tribo que me fez essa pergunta:
Por que vocês vêm de tão longe, franceses e portugueses, buscar lenha para se aquecer? Não tem madeira na terra de vocês, não? Isso é um texto do Jean Delery, um viajante que esteve aqui no Brasil entre os séculos 16 e 17, e aí o Enem pergunta lá, ó, o viajante francês Jean Delery produz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, né, com um índio já idoso ali dos Tupinambá, a qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e indígena. Então, quando o Enem não vai ver o etnocentrismo português, ou melhor, me diz se você entende a postura etnocêntrica portuguesa, o Enem vem e me pergunta se você entende a diferença dos sistemas coloniais. Né? Então é interessante que o gabarito está ali, olha lá, ó, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido do destino dado ao produto do trabalho e nos seus sistemas culturais. Né? A grande questão é entender essa diferença nos sistemas culturais. Tá bom? Bom, essa é a 6 e vamos para a última, né? As 7 melhores. Essa é a última. Vamos lá, ó. De novo a carta do caminho, Enem 2010, a segunda aplicação. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam um arco com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como mostram o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais dos indígenas. Bom, esse foi o primeiro 7 melhores do tio Rich. Meu objetivo aqui é reunir questões, reunir só as mais clássicas, só as mais famosas, para eu poder comentar e chamar sua atenção para alguns pontos aí na reta final. Se gostou, curte aí no sininho. Mentira. Brincadeira, não é blogueiragem. É só uma forma de eu estar próximo de vocês aí nessa reta final. Né? Eu sei que esse ficou um pouco grande, os outros eu vou acelerar um pouco mais. Mas o bom é que você pode me assistir multiplicando a velocidade aí. Meu objetivo aqui é fazer o que eu não tenho tanto tempo de fazer em sala, porque eu gosto de falar, dar aula. Então aqui eu consigo, achei esse jeito de corrigir questões e de estar pertinho de vocês. Valeu, vai ter várias edições das 7 melhores, essa é a número 1. Fica comigo aí, tamo junto, um abraço.